Pai do Senhor a todos os irmãos e irmãs de todo o Brasil, pastor Júlio César, mais uma vez um culto glorioso na presença do Espírito Santo e hoje também um grande ensino da Palavra de Deus. Acredito eu, meus irmãos, que essa hora é uma hora gloriosa, uma hora onde nós aprendemos a questão daquilo que se escondem nos dias de hoje. Sabemos nós que estamos numa guerra constante entre a luz e as trevas sempre ganhando força para que a luz viesse clarear no meio da escuridão. Hoje estou aqui nesse ensino com a participação da nossa missionária, irmã Cleide. Pai do Senhor, irmã Cleide. A paz do Senhor, pastor Júlio. A paz do Senhor a todos os irmãos que estão nos ouvindo nesse momento. Grande a nossa oportunidade nessa tarde maravilhosa, a qual mais uma vez teremos um grande ensino através do Espírito Santo na boca do pastor Júlio César. Graças a Deus, irmã Cleide. Eu louvo a Deus por todos os irmãos. Já deem like no vídeo e já compartilhem esse vídeo para que a menção do nome do Senhor seja notória em todos os seres viventes. Eu quero que hoje, realmente para mim, irmã Cleide, vai ser um dos maiores ensinos. Por quê? Porque é um ensino que traz uma realidade que esconderam da humanidade, não somente da humanidade. Os pastores endemoniados esconderam o destino dos ímpios, esconderam o dia da condenação final. E é por isso que hoje esse ensino vai alertar a mente de todas as pessoas, dizer, peraí, o meu pecado, ele pode me levar a uma sentença. Verdade, pastor Júlio. E é uma coisa tão verídica, tão certa, que nós temos a certeza que os ouvintes, as pessoas que vão participar, ouvindo, compartilhando, serão satisfeitos, porque terão um ensino de aprendizado e também tirando certas dúvidas, porque eles não esclarecem, né, pastor Júlio? E agora, através do Espírito Santo, essas pessoas serão alcançadas e saberão que o inferno não é brincadeira, é uma realidade. Uma realidade muito grande e uma realidade também marcante na questão da punição eterna. Eu acho que realmente o ser humano está sendo cada dia mais enganado, né? Eles dão mais ênfase a dízimo, oferta, do que a salvação das almas. Então, realmente, irmã Cleide, hoje será um dia de muita, muita alegria para as pessoas que estão em casa e para todos vocês que realmente querem entender, pastor, mas espera aí, por que o meu pastor disse que o inferno não foi inaugurado? Você vai entender porque o seu pastor já está com o pé lá dentro, né? Então vamos provar na Bíblia realmente se não está inaugurado. Eu acho que a Bíblia dá respaldo para isso. E lembrando, as questões bíblicas, elas se ensinam espiritualmente. Amém? Tá? Os irmãos de casa estão nos ouvindo bem, está tudo bem o áudio, espero que tudo está indo bem. Só peço para o produtor tirar um pouquinho o retorno do computador ali. Mas glória a Deus, está tudo certinho, graças a Deus. Bom, vamos lá começar aqui, irmã Cleide. Eu queria que você abre comigo, irmã Cleide, a Bíblia Sagrada, glória a Deus, glória ao Pai. No livro de Hebreus, capítulo de número 2, no versículo de número 2 também. Hebreus, capítulo 2, verso de número 2. Deixa o seu like, compartilha em nome de Jesus. Se você ainda não faz missão fora da tua casa, faz missão dentro. Como faz? Dando o teu like, compartilhando e depois deixando o seu comentário aqui. Automaticamente outras pessoas vão receber essa porção de vida, né? Acredito que estamos falando hoje sobre o objetivo de morte, que o inferno é a segunda morte, mas vai criar vida para aqueles que ouvem. Então você é um dos meus principais evangelistas que está acontecendo hoje na internet. Eu acho que o evangelista de internet é aquele que dá like e compartilha. Com certeza, pastor Júlio. E se ele não está compartilhando, é porque ele não está preocupado com a alma do seu próximo. Exatamente. Né? Independente se a pessoa gostou ou não, ele fez a sua parte. Fez a sua parte. Ele também está evangelizando, né? Exato. Bom, Hebreus capítulo 2, verso 2 ao 3. Mancleide, você pode ler para a gente? Sim. Hebreus 2 ao 3. Vamos lá. Sim, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Meu Deus. Meu Deus. Para quem não sabe, uma palavra tremenda dos apóstolos
Hoje eu queria deixar bem claro o tema principal da mensagem sobre a digna retribuição. O que estamos falando, meus irmãos, é do futuro dos ímpios. Todo ser humano e todo ser que conhece a Bíblia Sagrada, nós temos duas dimensões na Bíblia Sagrada. Nós temos um Velho Testamento e temos um Novo Testamento. O Velho Testamento não serve mais para nada, porque ele já é velho. Agora temos um Novo Testamento. E o que significa testamento? O testamento ele ganha poder quando o testador já está morto. O testador vivo não tem poder nenhum. Então o Novo Testamento ele veio para trazer, né, a herança de quem já partiu. Então Jesus ele vai agora morrer e vai ressuscitar. E agora a sua ressurreição trouxe a ele uma herança. Assim como a própria herança dele ele recebeu de retribuição. E agora somos co-herdeiros, ou seja, se ele foi o herdeiro de Deus, nós somos agora co-herdeiro de Cristo. Então, nessa aliança nova, sabemos nós que Jesus preparou a eternidade na Nova Jerusalém. Mas Jesus nunca descartou a sentença dos que ficarem fora dela. Sabemos nós que em todo o estado futuro dos ímpios, desde Mateus capítulo 7, versículo 23, quando ele disse: então lhe direi claramente, nunca vos conheci. Peraí. Ele está falando, nunca vou conhecer, para pessoas também, pastores, profetas, que diziam, expulsei demônio em seu nome, curei. Mas como que nunca conheceu, sendo que aconteceu a cura? É porque o dom não salva. O conhecimento vem de João, capítulo 10, versículo diante, que diz assim, olha, eu sou bom pastor e minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, quando eu falo, até o porteiro reconhece e abre, e eu passo junto com as ovelhas. Então, quando a pessoa ouve a voz de Deus e obedece, ela não se torna mais culpada pelos seus pecados e pela corrupção que assim teve em sua vida. Como diz o apóstolo Paulo, nas suas cartas ao livro de Romanos, capítulo 8, que não há condenação mais para os que estão em Cristo Jesus, mas que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte, ou seja, da lei do pecado e do inferno, que é a morte eterna. Então, Mancleide, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como que é as trevas, aonde fica o inferno. Qual será a origem da punição deles? Eu acho que hoje, se o mundo hoje está... Por que estão escondendo essa realidade? Por que as igrejas não pregam mais sobre o inferno? Verdade, pastor Júlio. E olha que esse tema é um tema dos mais importantes, eu acho. Para o meu parecer, um dos mais importantes. Por quê? Todos nós iremos morrer um dia. E se nós não atentarmos para a realidade do inferno, nós seremos condenados por toda a eternidade. Então é um tema que merece bastante atenção e merece também o respeito diante da palavra do Senhor. Verdade. Para que possa ter uma obediência. Porque através da obediência nós possamos livrarmos dessa terrível condenação. Bom, primeiro eu vou falar um pouquinho para vocês o sofrimento que vai acontecer no inferno. E daqui a pouco vamos estar falando qual sua a sentença, o grau de tortura. Vamos entendendo a palavra de Deus. Primeiro, queria deixar bem claro que Jesus estava vendo que essa questão do inferno é uma questão muito grave. Em Mateus capítulo 5, versículo 22, ele diz: eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo irar contra o seu irmão está sujeito ao julgamento. E qualquer que disser a seu irmão será levado ao tribunal, mas quem quiser louco está sujeito ao fogo do inferno. Então ele está falando assim, olha, cuidado de aborrecer seu próximo. Cuidado, aborrecer teu próximo, você se torna já homicida. Não precisa dar tiro na cara do teu irmão, não precisa arrancar o pescoço. Quem arranca o pescoço do cara numa facção criminosa ou quem dá tiro, é a mesma coisa de eu aborrecer minha Arcleide mesmo ela estando viva. Então a punição para os homicidas é o fogo do tormento. Sabemos nós que então Jesus começou a falar, calma, a coisa é mais séria que pensamos. Se sua mão pecar, arranque ela, pois é melhor entrar no céu todo danificado do que com o corpo inteiro para aquele lugar. Então Jesus falava muito sobre o inferno no livro de Mateus. Também tem outra cláusula que a gente sabe que é aquela parábola que o próprio Deus ele olha e fala assim, ó, amarrai os pés e as mãos e jogar no calabouço, né? Sim. Então o inferno dentro da Bíblia Sagrada ele é comparado o quê? Ele é comparado à escuridão, calabouço e fogo e enxofre, aonde a proporção do sentimento humano amarrado naquele lugar é de ranger de dentes e dores sem fim, numa chama que nunca se apaga. Outra coisa, sabemos que em hebraico se colocamos Seol, em grego pode ser Tártaro, lugar de punição, e então o apóstolo Paulo estava falando também sobre uma questão uniforme, onde o próprio Cristo, em Efésios capítulo 4, versículo 9, ele diz que desceu nas baixas
inferiores da terra, assim como Jonas ficou 3 dias no vento da terra, assim Jesus também desceu ao inferno. E ali ele fala também sobre, no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 24. A irmã Cleide pode ler para nós? Em Provérbios 15, 24, está dizendo aonde é esse lugar. Que lugar é esse? Que lugar é esse que Jesus estava falando? Aonde ele fica? Né? Aonde o inferno fica? Lê para nós Provérbios 15, 24. Sim. Para o entendido, o caminho da vida é para cima. Para cima. Mas para que ele se desvia do inferno que está embaixo. Exatamente, olha só. Então o inferno está na onde? Embaixo. É o que a Bíblia fala? Isso, exatamente. A vida fica na onde? Para cima. E a morte? Para baixo. Inferno, desce. Ou seja, ele está embaixo, ele não está em cima. Então é por isso que Jesus falava, né, sobre as portas do inferno que abriria contra a igreja, né, os ataques malignos, os demônios que viriam do inferno para atacar as almas. Então a luta entre o céu e o inferno é constante, isso sem dúvida alguma. Então sabemos nós que esse livro de Provérbios nos dá claramente. Está muito nítido isso daí. Está explicativo, tá bem nítido. explicativo. Não está. Em toda a edição de Almeida, fala sobre essa questão, mas ninguém vai ler sobre isso. Sabe por quê? Porque o teu dízimo é importante, a tua oferta, o teu dinheiro. As pessoas não querem saber se você... Não, hoje, se morre um cantor, um cantor gospel que andou a vida errada, está no céu. Se morreu um funkeiro, está no céu. Ninguém vai para o inferno, irmã Cleide. Exatamente, pastor Júlio. E igual o nosso senhor está dizendo, olha o tamanho do perigo que é o inferno. Por quê? Somente de aborrecer um irmão, a pessoa já está condenada ao inferno. Uhum. E Jesus falou, né, em Mateus 13, 42, dizendo, e será lançado na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dente. Meus irmãos, para quem não sabe, em Números capítulo 16, versículo 31, a irmã Cleide vai ler para a gente, Números 16, 31, aconteceu um fato muito importante, que nós deixamos todos os dias da nossa vida essa palavra fora do nosso comportamento humano. Que é essa palavra aqui que aconteceu com Jeová, o próprio Deus, com muita ira, mandou pessoas vivas para o inferno. 16, 31, lê para nós. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo dele se fendeu. Olha só. E o que aconteceu com eles? E a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que proclamavam que pertenciam a Coré e a toda a sua fazenda. Lembra? Coré, Abirão, Datã. Sim. Então eles pegaram, a Bíblia diz que Deus mandou todos para o inferno vivos. A terra se fendeu. E onde caiu eles? Aonde eles estão? Não, foram diretos para o inferno. Exatamente. Vivos. Deus mandou vivos para o inferno. Então o inferno não é de hoje, não é de Jesus para cá, ele já existia. Né? Lembrando nós que a cláusula maior, né, de você viver na terra é temer o inferno, sim, porque realmente não é um lugar muito bom, não. Tem almas lá agora? Tem, sim, claro. Jesus deu uma parábola do rico e o Lázaro, que a teologia, essa porcaria chamada teologia, estudo humano, porque a Bíblia não menciona ter estudo humano, porque o estudo mata, a letra mata. Sim. Buscar conhecimento não é biblicamente falando. Buscar conhecimento é do Espírito. A Bíblia já dá os livros, mas a direção vem do Espírito, e não da palavra e não de estudo humano. Exatamente. Então a teologia diz assim que aquela parábola de Jesus não existiu. Como não existiu? Ele falou, havia um homem rico, vestido de púrpura. Havia. Então, Lázaro existiu. Exatamente. Aquela parábola foi verdadeira. Verdadeira. Então, quando Lázaro morre, o rico morre, o rico vai para o tormento. Isso, exatamente. A palavra é verdadeira. E ele fica queimando na chama. Então, foi válido o rico queimando na chama com a proporção que Jesus falava, que lá haverá fogo e o bicho não morre. E o fogo nunca apaga. Nunca se apaga. Pastor Júlio, por que seria então que os pastores têm a coragem de não esclarecer essa verdade para todas as suas ovelhas, almas que precisam? É como se fosse assim, irmã Cleide. Se hoje, o livro de Judas estava falando que esses homens infiltraram na obra de Deus. Esses homens nunca foram chamados por Deus. Eles se infiltraram. Ou seja, sabe o que é infiltrar? É você passar por baixo da perna do segurança. É pular cerca, é escalar a montanha e pular dentro da casa. É infiltração. Sim. Infiltração é como aquela água que você não quer que chegue na sua casa. Aí você olha, nossa, minha casa está infiltrando água. Pô, está infiltrando porque você não queria que aquela água estivesse ali. Então,
A Bíblia diz que essas pessoas são como ondas impetuosas do mar, estrelas errantes. E o que acontece interessante, que lá no livro de Judas ele fala que até esses homens iam anular a lei do casamento. Ou seja, hoje o apoio ao adultério, por exemplo. Tem pastores que casaram 3 vezes, 2 vezes. Por que, né? pastor Júlio? Por que eles não pregam contra isso, irmã Cleide? Porque gera em torno disso o que? A igreja vai esvaziar. Por exemplo, o cara é adúltero, o cara dá 10 mil reais de oferta. Então, como que nós vamos... não vamos falar do pecado dele, não. 10 mil reais dá para pagar o nosso salão e manter meus filhos na creche. Você está entendendo? Sim. Então, não vamos se calar, não vamos falar de inferno, vamos falar de céu. Esquece esse negócio de inferno aí, senão vai atrasar. O pessoal vai ficar tudo atormentado. Vamos falar que todo mundo vai para o céu, que logo, logo nós estamos subindo e todo mundo vai do mesmo jeito. É como também da doutrina da segunda chance de salvação. Por que essa doutrina ela ganhou força? Porque é o seguinte, irmã Cleide, porque o povo estava pecando, e fala, eu sou falho, eu sou pecador, e quando Jesus voltar ainda tem outra chance. O cara vai estar lá num motel transando com a prostituta, Jesus vai arrebatar o povo, sabe o que ele vai fazer? Ele não vai ficar assustado, ele vai zipar a calça, colocar a calça dele, deixar a prostituta no ponto e falar, opa, agora eu vou para a minha segunda chance. Poxa, então tá tão fácil assim, entendeu? E Jesus ele está punindo essas pessoas. E os pastores, eles negam essa eficácia do inferno, porque eles mesmos estão com o pé lá. E, pastor Júlio, a gente nem precisa ser um pastor, o pastor, para ler a palavra e entender, porque está explicativo, bem explícito a palavra de Deus, falando a existência do inferno, né, pastor? Uhum. Então, eles realmente são homens que estão ali no local de ser pastores, estão sendo covardes, não estão dizendo a verdade para as pessoas que estão querendo ouvir. E quantas almas já caíram no inferno por não saber de uma verdade dita pelo seu próprio pastor? Exato. É o fim dos tempos, realmente chegamos ao limite do conhecimento. Porque hoje estão pegando a Bíblia e destruindo ela. Olha, a gente vê, Cristiano Araújo foi para o céu. Dercy Gonçalves foi para o céu. Eu nunca vi alguém chegando e falar assim, descanse com o diabo, seja atormentado com o diabo. Descanse com Deus. Está descansando, está cantando para Deus no céu. É uma blasfêmia. Uma blasfêmia. Se você conhecer o poder de Jeová, Jeová é destruidor também. Jeová a Bíblia diz em Daniel, do mesmo trono que sai rio de água viva, sai rio de fogo. Verdade. Então Deus também é revoltado. Então a questão dos ímpios, eles curtem a sua vida no seu curto prazo, curtem, bebem, zoam, prostituem, fazem o que querem, pelo seu livre-arbítrio ímpio. Mas a condenação será breve. Como diz em Lucas capítulo 12, tenho depósito para muitos bens. Direi à minha alma, come, bebe, regala-te. Aí vem alguém lá do céu e diz, louco! E quando eles te pedirem a tua alma, quem o levará? E para onde irá? Então você diz, peraí, alguém está te pedindo a tua alma. Peraí, quem pediu a alma? Foi Deus? Não, o adversário. 1 Pedro diz, ele anda rugindo como leão, a quem se possa, tragar. Entendeu? Virar cinza e se tornar fumaça. O corpo, quando morre, não se torna cinza? Sim. Então, no inferno é o seguinte, ele vira cinza e vira fumaça. E a Bíblia diz que a fumaça do seu tormento durará para séculos e séculos. Por isso que é tragar. Cigarro, Que forte, hein, pastor? Pegou essa agora? Peguei. Por isso que é tragar. Forte. O cigarro você não traga? Traga. E ele não vira cinza? Vira. E solta o quê? Fumaça. Vamos repetir. O cigarro, olha lá. Cigarro. Cigarro vira cinza e solta? Fumaça. Exatamente. Então a cinza simboliza a morte. E a fumaça é a fumaça do seu tormento. Misericórdia. Segundo o que está escrito na Bíblia Sagrada. Verdade. E durará para século dos séculos. Misericórdia. Não é brincadeira, Cleide. Não Nós é estamos brincadeira. lidando com um Jeová irado, zangado, que tem uma espada grandiosa na mão, pronto para degolar os ímpios. Os ímpios estão preparados para o dia do juízo. E a justiça, né, pastor? Segundo a Bíblia Sagrada, todos que amam este mundo serão ir para o inferno juntamente com ele. Os que andam em dissoluções, bebedice, glutonarias, dissensões, heresias, prostituição, mentira, abandono, amantes do mundo, incrédulos, profanos, socarrices, todo tipo de pecado será lançado no fogo do tormento. Agora, o diabo já pede essas almas. Por que pede? Porque a Bíblia diz, aquele que está vivo,
mesmo vivo, se tornando em prazeres, está morto. Muito forte. E a morte vai para onde? Para o inferno. Então Jesus falou assim para os vivos, não falou para os mortos. Ele diz, ó, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória a Deus. Ele falou isso para quem? Para pessoas que vivem prazeres mesmo estando viva. Como diz no livro de Timóteo. Essa mentira, a hipocrisia dos pastores, até quando vai mentir para o povo que o inferno não existe, que não foi inaugurado? Continua rebolando, mostrando a bunda para acompanhar. Vai, continua. Meu irmão, inferno é uma coisa, lago de fogo é outra. E a Bíblia prova isso em Apocalipse capítulo 22, que diz assim, aqueles que não foram achados no livro da vida foram lançados no fogo. Mas peraí, o inferno deu os mortos que nele havia. Peraí. Quando ele fala que o inferno deu os mortos que nele havia, é um inferno literal. É um inferno literal para o julgamento, para o lago de fogo. Então, lago de fogo é uma coisa, inferno é outra. Irmã Cleide, o que é um inferno? Deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. A senhora já ouviu falar de CDP? Sim. CDP significa Centro de Detenção Provisória. Sim. Todo criminoso que comete um crime, todas as pessoas que cometem um crime, todas as pessoas que têm um delito, eles vão para o CDP. Lá é um Centro de Detenção Provisória. Sim. E quando há o julgamento da sua causa, ele vai para a penitenciária. Exato. Então, penitenciária é depois do julgamento. Sim. Assim também é o inferno e o lago de fogo. O homem comete um crime, aquele que não crê já está condenado, então ele desce ao inferno, e depois do inferno ele vai sair para ser julgado, para ir para a penitenciária eterna, que é o lago de fogo. Que é o lago de fogo. Então, se o inferno já é terrível, pastor Júlio, nessa conformidade que a Bíblia explica, imaginamos o lago de fogo, como será tenebroso. Tenebroso, porque ali vai ficar a besta, o falso profeta e toda a marginalidade espiritual que existe. Qual que é essa marginalidade? Os demônios, os falsos profetas, a besta, os seguidores deles, entendeu? Todos aqueles ímpios que praticaram impiedade. Eu acho que realmente o inferno tem pessoas gritando lá agora, querendo ser você que está em casa, querendo ter uma outra chance e não vai ter. Se você morrer hoje em pecado, o diabo já vem buscar a tua alma, imediatamente. A boca do inferno se abre. Isso eu garanto, tanto visões espirituais, tanto biblicamente, acabamos de ler em Lucas capítulo 12, que é um exemplo. Sim, pastor. E agora uma outra questão que eu já vi falar, a gente já vê as pessoas libertas falando quando a pessoa está oprimida. A pessoa pode estar viva aqui na terra, se ela está praticando pecados, ela está presa com a sua alma no inferno, pastor Júlio? Sim. Toda pessoa que ela tem, né, que ela tem essa vida amarrada em seus prazeres, ela já está realmente com o nome no livro da morte. Sim. Ela já está amarrada em seus prazeres, ou seja, ela está presa. E quem prendeu ela? Os seus prazeres. Quem prendeu ela? A força do inferno. Segundo, nós temos uma canção, quando Jesus ele ressuscita, tem uma canção muito interessante que diz assim, ó, aonde está a morte, a tua vitória, aonde está o inferno, o teu agrilhão. Então, essa palavra, onde está a morte, a tua vitória, é a vitória que estava sobre as almas. Exato. Agora, o homem, quando ele fuma, quem induz ele a fumar? Os seus prazeres. Então, ele está detido em seus prazeres. Então, se ele está detido, alguém o prendeu. E quem prendeu? O príncipe das trevas. Então, é dele. Exato. É escravo dele. É como o povo hebreu estava na mão do faraó. Ali quem tinha... O povo era de Deus, mas quem dominava era faraó. Então a criatura ela foi feita pela mão de Deus, mas quem dominou foi o diabo. O mundo foi feito pelo Jeová, mas quem dominou foi Satanás. E é isso que nós não podemos parar de entender. Porque o homem que vive nos seus prazeres, ele já está assim, com a sua alma amarrada no inferno. Eu acredito que quando nós aceitamos Jesus, no mundo espiritual, Jesus desce lá no inferno e desamarra nossa alma lá e traz a nossa alma em vida para o corpo. Por isso que as nossas obras agora mudam de morte para a vida. Verdade, pastor. Porque a palavra de Deus diz, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? Porque sereis livres. Quando estamos livres é porque estamos libertos pelo poder do sangue de Jesus e da palavra do Senhor. Exatamente. Lembrando em Mateus 23, 33, diz assim, ó, serpente raça de víbora, como escapareis da condenação do inferno? Irmãos, João Batista já chegou arrebentando tudo. Não só João Batista, outros, como Jesus também falou, quem vos ensinou a fazer isso? Foi. Né? Arrependei-vos, raça de cobras.
vocês traem os mandamentos do Senhor. Então, realmente, não vai ter raiz e nem rama. Os ímpios vão ser queimados, sim, uma crede, em grandes fardos, segundo a palavra de Deus. E temos aqui outros, as palavras dos apóstolos, né? Em João capítulo 5, verso 28, diz assim, ó, não vos maravilheis disso, pois vem a hora que todos que estão no sepulcro ouvirão a sua voz e sairão. Isso para o julgamento final. Temos também João 5,29, que fala que quem fizer coisa boa vai para a ressurreição da vida, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, imaginar você que você vai, além de você vai ser condenado, você vai para o fogo do tormento e ser desprezado pela mão de Deus. Ou seja, Deus irá desprezar a senhora para toda essa eternidade. E diante dessa verdade, pastor Júlio, a gente já pode começar a entender que, mesmo estando vivo, mas praticando obras do pecado, está com a vida amarrada no inferno, olha o perigo que a pessoa que não tem Jesus Cristo, ela está correndo a cada segundo da sua vida, porque ela já está amarrada no inferno. E se caso ela perca a sua vida, o seu fôlego de vida, ela já está totalmente aprisionada por Satanás. Exatamente. Paulo diz assim, ó, indignação e ira para os contenciosos e desobedientes. Indignação de quem? De Deus. Ira de quem? De Deus. Isso está escrito em Romanos capítulo 2, no versículo número 8. Então está dizendo, ó, indignação e ira. Ou seja, era a hora, é imediato. Peraí, não está com Cristo, está com quem? Está com o diabo. Então, para Deus não serve, então já está condenado. Por isso que quando a pessoa, ela morre, ela já vai para o inferno, porque não creu no Filho do unigênito de Deus. E por que vai para o inferno direto? Porque na sepultura não há obras e não tem como você se arrepender. Exatamente, pastor. Entendeu? É muito sério, né, pastor Júlio? Agora, outra coisa também, Cleide, por que eu falo para você que os pastores escondeu bastante sobre o inferno? A senhora vê pastor pregando sobre a doutrina do corpo? Não. Não e por que não pregam mais? Isso está na Bíblia. Está na Bíblia. Está na Bíblia, que o corpo não pode ser qualquer coisa. Exatamente. Não pode tatuagem, não pode brinco, não pode piercing. Mas eles fazem uma escolha, né, pastor? O que é que eu provo na Bíblia que a Bíblia condena piercing? Tem mais versículo que tem aqui. O que é que eu provo na Bíblia que Deus não chamou o corpo para ser imundo? Ele purificou o corpo, porque quer que o corpo seja santo e não ímpio. Olha só. 1 Coríntios, lê para mim. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Vamos ver quantas pessoas tem em casa nesse exato momento. 1850, meus irmãos, que tristeza, não? Era para ter aqui 5.000 pessoas, mas quando fala de inferno, todo mundo corre, né? É assim que acontece, não? E é uma realidade. Quando fala de inferno, nego esconde debaixo da cama, mas se eu tivesse um tema aqui, ó, hoje assistindo essa live, Deus vai te dar um trabalho, dinheiro, aí estava lotado isso aqui. É esses ímpios que vão queimar, porque são interesseiros, são pessoas que amam este mundo e querem dinheiro, querem sucesso e boa fama. Então é por isso que vai ter condenação. É por isso. E tem muitos que estão em casa nos ouvindo agora, nesse exato momento, que devem se perguntar, mas pastor Júlio, mas por que você só prega sobre o inferno? Jesus pregou, eu também tenho que pregar, eu não posso desviar. Quando é bom, quando é ruim, independente que seja, a verdade tem que ser esclarecida antes do tempo da condenação eterna. Cleide, lê para nós aí, por favor. 1 Coríntios 3,17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Aí, então quem destruiu o templo? O que é o templo? Somos nós, o nosso corpo. O corpo. Então, se você, por exemplo, a senhora nasceu com furo na orelha? Não. Tá, se a senhora não nasceu com furo na orelha, se a senhora faz um furo, a senhora adulterou o corpo. Sim, exatamente. O que é adultério? Tudo que não é da originalidade perfeita. Isso. De um casamento real. Tudo que incrementa uma fórmula nova. Uma criança não nasce com a orelha furada. Então, se você furou, você orou para furar? Não. Deus falou que podia furar? Não. O corpo é seu? Não. Então, por que você furou? Desobediência. Desobediência. Então, vai para onde? Para o inferno. Acabou. Acabou. Então, isso é o corpo. Tatuagem, Deus mandou você fazer tatuagem? Não. Inferno. Você não consultou, mas eu não sabia. Por isso mesmo, o povo perece por falta de conhecimento. Entendeu? Então, a realidade do inferno é muito mais ampla do que nós pensamos. Não é brincadeira, meus irmãos. Agora, essas igrejas, mulher tudo pintada, tudo cheio de batom, tudo com salto alto, promiscuidade, sensualidade, vaidosa. Você pergunta para a mulher assim, mas peraí, você coloca o brinco por quê? Eu me sinto bem. Peraí, então se você estiver sem brinco, você se sente mal? Então é que você está mal mesmo. O brinco te faz bem? Uma coisa que Deus não fez você nascer com ele? Então é o trajeto do Egito que te faz bem?
Então a pessoa está mal há muito tempo, ela está mal, ela está depressiva. Ela está tentando disfarçar, né, pastor? Disfarçar, um disfarce, né? Disfarçar a tá morte que está né? dentro dela, exatamente. Está maquiando a tristeza que ela sente. A maquiagem, por exemplo. Tem pessoas que vão na igreja e não pode chorar. E por que não pode chorar? Porque se chorar, o borro da maquiagem desce, fica aquele risco grandão. E se dá um glória a Deus, trinca toda a maquiagem. Então, ou seja, nem a liberdade de culto ela consegue ter mais. Porque ela está escondendo uma verdade, pastor Júlio. Ela está ali maquiada, mas na realidade ela está triste, aborrecida e está querendo tampar com uma maquiagem para trazer uma certa falsa alegria para ela. Falsa alegria, uma doutrina de demônio, essa que o pastor hoje não vai falar. Tá? Porque você tem que ficar bem, você tem que ficar bonita para Jesus. O bonita para Jesus hoje é bunda de fora, seio de fora. Uma certa vez falaram para mim assim, o pastor falou para mim, não, mas brinquinho pequeno e maquiagem clarinha pode. Eu falei, ah, é? Então eu vou pecar um pouquinho e vou tomar um chopp clarinho. É, porque se a palavra... se maquiagem escura não pode só clarinha e chopp escuro, então não pode. Então chopp claro pode. É mais ou menos por aí. É aquilo que é pecado, eles falam, não, mas pega um pouquinho que a dose de tormento será menor. Então isso não existe. Quando é erro, quando é aceito, é aceito. Para Deus não há distinção de graus e volume. Porque a palavra de Deus até fala, pastor Júlio, um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Toda a massa, exatamente. Então, outra condenação também é o corpo. Mexeu no corpo, já era. Né? Qual a tendência de uma mulher colocar silicone? Mostrar os peitos para homem. Qual a tendência de fazer academia? Tá um corpo perfeito, né? Ai, eu tenho que ter o bumbum durinho, o cara tem que ter uns músculos grandão para chamar a atenção. Dentro, você pode falar que não, mas dentro Deus te conhece. Não tem como. Lá no íntimo o Senhor te conhece. Então, quem destruir o corpo vai ser condenado ao inferno, Cleide? Exatamente. E Deus o destruirá. Tá certo. 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 9, Paulo está dizendo assim, ó, eles por castigo padecerão eterna perdição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Ixi, meu Deus, hein? Imagina você queimar a eternidade, Cleide. Não dá nem para imaginar, pastor, porque aqui na Terra, quando a gente está sofrendo algum tipo de tristeza, o ambiente não está bom, o local não está ideal, não é as pessoas que você quer estar do seu lado, tem como a gente fugir, tem como a gente resolver, sai de um lugar, se muda, né? Evita certos momentos, mas no inferno é para a eternidade inteira. Então, é um momento que o ser humano não para pensar, pastor, porque se parasse para pensar, iria ver que está correndo o pior risco da sua vida é cair no inferno. Exatamente. Tem uma coisa também, um versículo que me arrepia todo. É quando Pedro, ele com toda ousadia, ele vai para a sua segunda carta, lá no capítulo 2, versículo 4. E eu perguntando a Deus uma certa feita, eu falei, Deus, mas o Senhor não ama as almas? O Senhor tem amor pelas almas? Ele falou, eu amo, mas chegará o dia da separação. E aí, quando eu vejo essa parte em Pedro, 2 Pedro, capítulo 2, verso 4, ele diz assim, ó, pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo lançado no inferno, os entregou às caideiras da escuridão, ficando reservados para o juízo. Peraí, os anjos estão onde? Meu Deus, é forte, os anjos estão no inferno. Os que caíram estão no inferno. Os que caíram estão no inferno, pastor. Tá aqui. Não, se vamos ler de novo. Os anjos estão no inferno. Não, peraí, diz que o inferno não foi inaugurado. Não, o inferno não foi inaugurado. Então vamos ler em 2 né? Pedro 2,4. Pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, então o inferno existe. Existe. Então onde estão os anjos? No inferno. Ué, ele falou agora, Pedro disse isso. Já estão lançados no inferno. Eles estão lá presos no inferno. Verdade. E alguns soltos diante do crime da potestade principais que é nas regiões celestiais. Agora, 5. Se não poupou o mundo antigo, embora preservasse a Noé, pregoradeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Versículo 9. Assim sabe o Senhor livrar da tentação dos piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Nossa, que forte. Castigo eterno. O pai não castiga o filho quando Sim. o filho faz coisa errada? Castiga. Mas é por até um tempo de espaço, né? Sim. Aqui não, aqui é eterno. Meu Deus. Aí que dá o pior perigo aqui está a eternidade, pastor. Exatamente. Porque se fosse algo que entrasse lá e ficasse por um tempo, né? Sendo castigado e depois pudesse sair, as pessoas iriam optar também, talvez, por ficar castigados algum tempo e se livrarem. Mas a Bíblia é bem explícita em dizer que é a eternidade.
E também nesse mesmo livro de Pedro, no capítulo 3, verso 7, ele diz que esse mesmo mundo que hoje foi manifestado pela vida será desfeito pela ira de Deus. Então, e ser guardado para o dia do juízo. Então, não tem como escapar, né? É tanto o tormento agora como o tormento na eternidade no lago de fogo. Acredito eu, meus irmãos, que se o homem não se arrepender agora, acabou a sua chance. É a única e última chance. Não tem mais outra chance para o homem se arrepender dos seus maus caminhos. Então, acredito eu, meus irmãos, que essa palavra ela vai servir de exemplo e reflexão para você. Fala, poxa, para que eu vou viver em prazeres, sendo que tudo passa, os prazeres são mentirosos, e eu estou deixando uma eternidade com o Senhor, né? Então, o caldeirão está aceso, a lava está querendo, o inferno está com a boca aberta, querendo vocês também. Então, todo dia há uma luta interna para nós sairmos e escaparmos do inferno. E por que escondem essa realidade, Macleide? Pastor Júlio, é igual o senhor disse, por que esconder a realidade? É uma coisa que a gente não consegue entender, não há explicação. Por que esconder? Porque atrás dessa parte que eles escondem, que os pastores escondem, está o interesse, né? Igual o senhor disse, financeiro, né? Pelo capital, pelo dinheiro, e não lembrando que mais vale uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. E realmente, até mesmo esses pastores, eles não estão pensando nas suas próprias almas, porque se ele não ama nem o rebanho, muito menos a alma dele. Porque se ele amasse as suas próprias almas, ele estaria refletindo sobre uma realidade que não adianta a gente tentar fugir. É real e vai acontecer. Lamentavelmente, eu quero dizer a todos vocês que estão em casa que vai ser poucos que vão se salvar por intermédio dos fariseus que estão na porta e não deixam ninguém entrar. Não entram. E também não deixam ninguém entrar e também não traz o povo a temer a Deus. É só festa, é só alegria, é só oba-oba, são carnavais gospel na igreja, são bexigas flutuantes, são telões gigantescos, são só bagunça no templo. Ninguém mais chega chorando, todo mundo sai com uma alegria mentirosa, entra uma alegria mentirosa e sai com uma alegria mentirosa. Depois no culto vão comer pizza, vão engordar, vão tomar coca e esquecem do amanhã, que é tempo de vigilância e oração. Acho que nós vivemos realmente um tempo muito difícil por esse motivo. O motivo do temor se esfriou. A gente saber que somente Jesus salva e somente Jesus ama. É bom complementar esse ensino que o mesmo Jesus que disse vinde a mim é o mesmo que diz afastai-vos de mim. Apartai-vos de mim, verdade. Exatamente. Pastor Júlio. Então hoje Jesus está dizendo vinde a mim, amanhã ele vai falar apartai-vos de mim. Então essa apartai-vos de mim para o mundo gospel hoje não existe. Todo mundo, você pode perceber uma coisa, é tão interessante isso, que ninguém, o falso profeta, que ele quer chamar atenção, ele não vai falar do inferno para você, ele vai falar assim, ó, é hoje o teu milagre. Deus tem uma palavra para você. Deus mandou lhe dizer, amanhã será dia de vitória, hoje será dia de maravilha, amanhã será sorriso. Hoje Deus manda dizer, vai dar tudo certo, hein, meu amigo? É hoje, hein? Hoje Deus manda lhe dizer que vai dar certo. Olha, você vai vencer. A tua família vai ser salva. O teu filho vai ser maravilhoso. Ninguém fala, ei, vamos se arrepender dos seus pecados. Por isso que não teve outro profeta maior que João Batista. Porque ninguém trouxe a expectação do arrependimento como ele. E foi mesmo. Todos os profetas, muitos profetas até profetizavam com visões dos seus corações. João Batista chegou e falou, não, quem te ensinou a fugir da ira futura? Verdade. O machado está do lado da árvore. Se não der bom fruto, ele é lançado e cortado no fogo. Então, cortado e lançado no fogo. Então, realmente, não vai dar para escapar, não é qualquer um que vai se salvar, não, Macleide. Pastor Júlio, e igual o senhor disse aí, é todo dia a prosperidade, todo dia todo mundo está feliz, a felicidade nunca que se acaba. É festa todos os dias. Mas a Bíblia diz que tudo vai se findar. Nem é isso eles pensam, nem isso eles colocam nas suas mentes, que se a palavra disse que tudo vai se acabar, por que festa todos os dias e nunca podemos parar para pensar na justiça de Deus? Aonde entra a justiça de Deus, então? Exato. É realmente dias de muito sofrimento na terra dos viventes. E o inferno, ele existe. Tá? Se você quiser conhecer o inferno, é você continuar a vida que você está vivendo, sem se arrepender dos seus maus caminhos, que logo, logo o Exu Caveira vem te buscar. Se não é o Exu Caveira, acredito que seja o Asa Negra, ou o Exu da Morte, todos esses demônios que até os pastores falam que não existem. E por que manifestam? Isso vocês não entendem.
Né? Ah, não existe, isso daí é coisa da cabeça, é hipnose. Então tudo bem, vamos acompanhar famílias que pedem oração com pessoas que estão querendo se matar e falando até em vozes roucas dentro dele. Então, esse mundo espiritual realmente ele é extenso. E realmente é a realidade. Quer servir a Deus? Sirva. Mas sirva dentro da palavra, não sirva fora da palavra. Porque se eu pregar outro evangelho que não seja de Cristo, também vou ser condenado. Então você que está em casa, você precisa acordar para essa situação. Tá? Vai dando like nesse vídeo, por favor, deixa o seu joinha aqui embaixo. Porque pessoas que precisam sair do fogo do inferno, pessoas precisam sair dessa condenação que é real. E que é realmente urgente. É um piscar de olho, nós estamos no céu ou no inferno. Irmão, não brinquem com o Senhor, o Hades, enfim, o Guena, ou seja, tudo isso. Agora, antes de mais nada, queria dar uma outra visão do ensino. Cleide, Jesus ele comparava, os teólogos diz, né, que Jesus ele comparava o inferno como o Vale de Rinom. Sim. O Vale de Rinom é um lugar, um muro ali onde eles jogavam lixo. Exatamente. Eles tacavam lixo e até naquele mesmo lugar ofereciam crianças para o deus Moloque. Sim. Então muitos teólogos falam, mas pastor Júlio, isso aí Jesus queria falar do Vale de Rinom. Sim, isso mesmo. Uma certa feita, eu tive uma visão em casa. Eu falei com Deus, falei, Senhor, Deus, Senhor Jesus, põe aqui, Martim, para mim falar com ela aqui. Eu falei assim com Deus, eu falei, Senhor, se o Senhor ama tantas almas, sim, por que o Senhor joga essas almas no fogo? Sendo Deus um Deus tão amoroso, né, amoroso. pastor? Aí eu cheguei, eu estava em transe, e eu lembro que eu estava numa casa, era uma tarde, e o Espírito do Senhor me visitou. E ele disse, vai agora e pega o lixo da tua casa. Eu peguei o lixo, abri o portão e joguei o lixo lá. Ele falou, lembra de uma coisa, isso aí é o lixo? Sim. Você quer ele de volta? Eu falei, não. Você gostaria de colocar na estante da sua casa? Também não. Você não vê a hora de jogar ele fora, não é? Eu falei, sim, não vejo a hora de jogar ele fora. Quando o lixeiro pegar e ele vai embora, você vai ter saudade do lixo? Eu falei, não. Ele falou, exatamente, assim são as almas. Não presta, é lixo. E é por isso que queimava os lixos no Vale de Rinom. Sim. Queimava lixo. Então, para Deus lá, ele vai queimar o lixo no fogo. Olha que forte. E não tem saudade do lixo. Não tem saudade do lixo. E nem quer cheirar. Porque quando o homem peca, ele é um lixo. Ele cheira mal as leis de Deus. Exatamente. Ele é uma carniça ambulante. Quando o homem está em pecado, ele pode passar o Malbec, ele pode passar Avon, ele continua cheirando mal as leis de Deus pelos seus pecados. Então, ele se torna lixo. Para Deus não presta. Então, automaticamente, Deus vai queimar essas pessoas. E não vê a hora logo disso acontecer. Que forte, pastor Júlio, porque aí o senhor responde essa pergunta que muitas pessoas falam. Ah, mas Deus não manda ninguém para o inferno porque Deus é amor. Deus tem muito amor. Então, o senhor realmente, através dessa explicação do lixo, o senhor consegue nos explicar que, à medida que o pecador ele vai para o inferno, ele se torna um lixo a qual Deus não se lembra e não quer mais. Porque nem nós, sermos homens e mulheres, não queremos o lixo da nossa própria casa. Que muito forte, pastor. Lindo, bem né? explicado. Muito forte. A Bíblia diz, Apocalipse 20:15, e todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, lago de fogo. Apocalipse 21:8, mas quanto os medrosos, incrédulos, abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras e todos mentirosos, sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, é uma eternidade queimando, 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 queimando. Queimando, 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 gritando. Queimando, gritando. Queimando, gritando. Gritando, gritando, queimando. Queimando, gritando, gritando, queimando, gritando, queimando, gritando. Misericórdia, não dá nem para imaginar uma coisa queimando, dessa. gritando, queimando, gritando, queimando, gritando. Chorando, gritando, queimando, gritando. Ranger de dente, gritando. Queimando, tirando, pedindo socorro, misericórdia. Ai, 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 ai. Ui, 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 ui. Tá doendo, tá queimando, tá doendo, tá queimando. Ai, ai, ai. E assim vai. É sério, hein, pastor? É um dos temas, igual o senhor disse no início, é um dos temas que é um mais forte para mim. É um tema dos que a gente não deveria nunca levantar pela manhã e esquecer que naquele dia você pode estar com a sua vida ou no céu ou no inferno, porque ninguém sabe até a hora e o momento que a gente vai estar vivo respirando. Se Deus recolhe o nosso fôlego de vida, para onde nós iremos? Ou para o céu ou para o inferno. E se formos para o inferno? Exatamente. Então vocês de casa, né, deixar aqui bem claro, vocês estão em casa, né, hoje com a nossa missionária Cleide aqui participando junto conosco, que é uma honra
né, tê-la aqui conosco nesse grande ensino, né? Quero realmente relatar a vocês que a condenação será muito, muito, muito forte. Eu acho que ninguém vai aguentar, né? Nem se o anjo Miguel está com uma cadeia na mão, pronto para prender Satanás e Lúcifer e seus demônios, quanto mais o Senhor vai fazer com os ímpios, né? E por que Deus vai ter essa tanta ira? Porque todos os homens que impiamente viveram vão responsabilizar pela morte de Cristo, assim como Anás e Caifás. Então vocês vão responsabilizar pela morte do seu único filho, Jesus Cristo. E por isso que ele vai pisar, como diz em Apocalipse, vão pegar um cacho de uva e um anjo vai pisar no lagar do tanque da ira de Deus. E a Bíblia diz que lá vai ser amassado a uva, e a uva, o vinho que sai, é o sangue dos ímpios. Olha Pastor que forte. Júlio, o senhor, como um grande pregador da palavra de Deus, e um pastor que tem se revolucionado nos últimos dias, falando sempre a verdade, desde quando eu conheci o senhor, as pregações do senhor, eu já acompanhava, eu vejo que todo o momento, o Senhor, em todas as pregações, tem deixado bem claro a respeito do céu e do inferno. E o que fazer para entrar no céu, o que fazer para entrar no inferno, o que a gente não tem visto em outros lugares, essas pregações. Como o Senhor me fala, existe ainda uma esperança. Como fazer para essa alma que chora, para essa alma que agora, sabendo a realidade do inferno, está desesperada? O que ela deve fazer? Olha para mim aqui. A realidade é o seguinte, o que ela deve fazer? Estamos trocando a origem do evangelho, já foi trocada há muito tempo, né? Eu toda vez, quando eu subo no altar de Deus, acho que você acompanha a minha vida, sabe Sim. como que é? Teve dias que eu cheguei dentro da igreja vazio, e eu falei, eu não posso pregar hoje, eu não tenho nada para trazer para o povo, Sim. porque eu tenho medo, Cleide, o meu maior medo é subir no altar sem o Espírito Santo. Porque é muito sério você ministrar a palavra de Deus. E muita hoje pega qualquer molequinho aí de Facebook, qualquer teologia, já estão pregando, né? E sempre eu falo para o Espírito Santo, me usa uma palavra de salvação. Você pode ver que a igreja se tira de arrependimento, em todas as suas pregações, não tem uma pregação que massageia homem nenhum. É notório isso. Sempre fala de arrependimento. Quem acompanha a igreja se tira de arrependimento sabe que não tem palavra para massagear ninguém. Nunca ouvi uma pregação massageando o ego de alguém. Não, é sempre conserto, é sempre você ter aquele vínculo de arrependei-vos, né? Falando a verdade. Por isso que tem essa espada, né? Ali tem o A e tem a espada, é para isso. A espada como justiça e o SA, santidade e arrependimento. Agora, o que as pessoas fazem para sair desse tormento? O que elas podem fazer para isso? Só tem um caminho, Cleide. O caminho maior e melhor. Sim. É você negar a sua própria existência. É o primeiro passo para o evangelho. Quando você nega a sua própria existência, você ganha o poder do arrependimento através do Espírito Santo. Não adianta. Se o homem querer dar aquele arrependimento, sabe, churuta, e continuar com os seus mesmos prazeres, é do coração, né? Ele se arrependeu de boca para fora. Sim. Mas se ele se arrepender da sua própria coerência, do seu próprio querer, do seu próprio sentimento de querer realizar algo que não está na vontade de Deus, e realmente ele desviar disso e matar o seu prazer aqui, e se arrepender de forma revelante, ou uma forma que dá o consenso que realmente foi verdade, aí ele se salva do caminho da injustiça e também do fogo eterno. Graças a Deus, né, pastor Júlio, que mesmo sabendo da realidade do inferno e sabendo da realidade do peso do pecado do homem, do pecado das mulheres, existe uma palavra de esperança, uma palavra de salvação. Só quero dizer algo aqui, posso? Vou dizer só uma coisa aqui. Pela essa Covid, por essa pandemia, nesse exato momento, cai chuvas. Vou repetir. Por causa dessa pandemia, está caindo almas igual chuva. Chuva. Sabe quando chove na primavera, irmã Cleide? Sim. Essa Covid, almas e mais almas estão caindo no inferno a todo momento por causa dessa pandemia. Pastor, se já não dava tempo para brincadeiras, né? Passar o tempo, como muitos pensavam que ir à igreja é uma festa, uma festividade aqui, é uma festividade ali, é uma apresentação, é tudo isso. Se já não dava tempo, eu imagino que agora muito menos, porque nós estamos vivendo visivelmente o mundo inteiro nas mesmas condições, almas e almas indo embora e não pensando que além, muito além
dessa partida na terra, existe a realidade que a palavra de Deus nos relata e que também através desse ensino ficou bem esclarecido. Existe essa realidade. Então, se o Senhor tem sentido isso, que almas têm caído como chuva no inferno, imagina como o nosso Jesus Cristo tem chorado por essas almas. E a palavra de Deus está sendo cada dia mais alertando, somente isso que o Espírito Santo tem nos trazido. Em todas as palavras que nós temos ouvido através da Igreja Santidade e Arrependimento, sempre o Espírito Santo comovido, fazendo pessoas chorar, falando a verdade, porque temos que abrir os nossos olhos. Se já não tinha tempo para brincar, muito menos, porque estamos vivendo minutos ou segundos distantes da nossa realidade, que é a nossa eternidade. E para onde irá a nossa alma? Para onde está indo a nossa alma? Isso nós devemos pensar em todo segundo. Não é pensar que vamos passar por esses problemas e vamos resolver daqui a um tempo, vai sair da crise, vai se resolver. Vamos pensar, será que vamos sair da situação? Para onde iremos descansar a nossa eternidade? Se nas mãos do Senhor ou se nas mãos do inferno com Satanás? Que palavra, né? A gente fica até emocionado porque foram milhões de pessoas que desceram o Hades, né? Não foi uma, foi muita gente. Então, você saber que você perdeu muita gente, que você tem amigos, parentes que se foram de uma forma repentina às vezes, né? E já estão queimando nesse lugar. E pastor, tristeza, a né? gente pode pensar assim, a situação não é somente para os pobres. Quantas pessoas que estavam confiando no seu dinheiro, nos seus carros, né? Nas suas mansões, nas suas prosperidades na terra, e agora? Foram acobertados pelas mesmas enfermidades que acobertam os pobres, os miseráveis, e agora eles estão lá nas mesmas condições, como o Senhor disse, dia e noite, gritando misericórdia, gritando ai, gritando socorro, e não tem a voz do Senhor para ouvir mais, não tem porque se tornaram lixos. Meu Deus do céu, que tristeza, meu Deus, é algo assim que olha, não tem palavras. Imaginar que a pessoa que você tanto amou aqui, né, tá queimando agora. Então é muito triste. Realmente não se brinca com Jeová, o cavaleiro. Segundo a Bíblia Sagrada, ninguém pode contra o poder de Jeová, né? Jeová é realmente, meu Deus, até arrepia a gente falar quem é Jeová, né? Então parem de brincar com o evangelho, levam mais a sério. Se um dia você estiver na presença de Deus, fale para o seu vizinho, eu não estou mais na presença de Deus. Não fique dando escândalo, né, Cleide? Levando mais almas para o inferno, porque a Bíblia diz que aquele que comete escândalo também será terrível a sua punição. E para quem ensina também. Eu quero também deixar um recado aqui para encerrar, dizer sobre as pessoas que ficam falando, Deus me mostrou, Deus falou, entregando revelação que não é de Deus. Irmãos, os demônios estão mastigando essas pessoas lá. Cuidado com visões, revelações. Isso é muito sério. O que adianta ganhar o mundo inteiro, o aplauso do YouTube, ganhar inscritos, milhões de inscritos e perder a sua alma, né, irmã Cleide? É verdade, pastor. Igual eu estava programando que dia 8 seria o dia da escuridão. Quantos falaram, afirmaram, né? Afirmaram que era Deus que estava falando. Como pecam contra Deus assim, falando algo que o Espírito Santo não revelou. Ixi, nós não tivemos nenhum momento de escuridão sobre a terra. Não tivemos um segundo de escuridão sobre a terra. E onde fica agora os falsos que falaram, que confirmaram, deram certeza que Deus estava falando? Então é muito mais sério do que a gente pode imaginar, pastor Júlio. Realmente, é muito mais sério e a questão é essa. Então eu espero que vocês tomem juízo pelas palavras, porque Tiago também disse que a língua é como um fogo abrasador, né? A língua é como um fogo, né? Um fogo que vai levar também a inflamação do inferno, como diz em Tiago. Então, muita gente profetizando que não acontece, brincando com o evangelho, as mulheres tudo pintadas, sainha curta, rodando igual um demônio da Umbanda dentro das igrejas, rodando em roda, e a vida não muda, e aquela bagunça toda, e gente rodando para lá, rodando para cá. Não é tempo de vigiar e provar os espíritos. Igreja, eu queria louvar a Deus por esse momento aqui, né? Vocês em casa, louvar a Deus por cada um de vocês que estiveram conosco nesse grande ensino. Espero que vocês tenham gostado demais. E eu queria só trazer também o poder que tem essa igreja, Santidade e Arrependimento. Como convence
as almas, né, irmã Cleide? Quantas pessoas têm sido salvas por esse ministério, né? Pastor Júlio, é uma igreja que desde o dia que eu comecei a acompanhar o canal, eu comecei a ver a diferença. Por quê? Participar de um culto, em vários lugares a gente pode participar de um culto, mas sair de um culto onde o Espírito Santo fala e você sente realmente a necessidade de cada dia, cada segundo da sua vida, se consertar com Cristo, consertar com o Senhor, é somente na Igreja de Santidade e Arrependimento. Verdade. Eu não é porque eu sou presidente desse ministério, Cleide. Eu sempre falei que esse ministério está mudando a vida de milhões de pessoas. São e-mails que não param de chegar, são pessoas saindo do adultério, pessoas saindo da prostituição. E eu queria aproveitar o momento, você que está em casa, você que contribui com essa obra, né, Cleide? Exatamente. E as entregas de marmitex, o trabalho que a igreja tem, né? Tá aqui a conta, ó, tá passando aqui, ó. Olha lá. Ó, vou puxando aqui, ó. Ó, puxa lá. Ó, aqui, ó. Tô puxando para vocês aí, ó. A conta aqui, né, da Igreja Santidade e Arrependimento, tá bom? Está aqui, meus irmãos. Ajude essa obra, né? Muitas pessoas perguntam, mas pastor Júlio, tem a sua conta lá particular, irmãos? Tá aí, mas eu nunca pedi nada. Isso é coisa do coração de cada um, né, Cleide? Verdade. Porque a conta eu não tenho o salário da igreja, não. Mas isso aqui, pode ver que eu não viso a minha conta. Eu sempre viso a conta da igreja, sempre falo para vocês ajudar a igreja. Deus cuida, Ele conhece tudo. Graças a Deus, não me corrompe, não quero ir para o inferno por causa de dinheiro, né, Cleide? É verdade. E quanto a Se isso... eu estou pregando no inferno, eu não quero ir por causa de 10 reais, 1.000 reais, que seja. Eu não quero ir para o inferno com isso. Então, eu sou uma pessoa que eu vivo pela fé, então... Sempre minhas contas estão aí, porque as pessoas falam, pastor Júlio, eu quero mandar uma oferta para o senhor. Aí eu recebo. Oferta eu posso gastar o que ela quiser, porque foi dado a mim. Foi dado ao senhor. Então eu não recebo, eu sou, acho, um dos únicos pastores que não tem salário hoje no Brasil, sendo de um ministério já de médio porte. Então eu louvo a Deus por vocês, continuo abençoando essa obra. Está aqui embaixo, onde ensinos mais esse vai chegar para as almas se arrependerem. Lembrando vocês, em nome de Jesus, orem antes de ofertar, né, Cleide? Não vai porque eu falei. Busque a Deus. Busque a Deus. Fala assim, esse ministério é do Senhor mesmo? Eles estão falando a verdade mesmo? Deus vai falar, sim, é meu, pode ofertar. Se não for, não oferta, né, não Cleide? Oferta, melhor. Porque a gente aqui é muito transparente com essa questão de dízimo e ofertas, porque é ela que mantém essa gravação, ela que mantém os trabalhos. Igreja, beijo no coração de vocês. Isso, pastor. Foi muito bom o ensino hoje. Foi maravilhoso. O ensino foi maravilhoso. Eu acho que agora é a hora de você acabar esse ensino e orar um pouquinho e falar, Jesus, me limpa para que eu não vá cair naquele lugar. Me limpa para mim não cair no fogo do Hades. Né, irmã Cleide? Isso. E lembrando aqui, irmãos, que no início do ensino, o pastor Júlio falou que era uma honra ter a minha presença, mas eu não acho que a honra é minha. A honra é eu ter aqui a participação do lado do pastor Júlio, né? Estar aqui junto com ele, junto com esse ministério maravilhoso, também fazendo parte, né? E anunciando a vocês alguma coisinha do Senhor Jesus, trazendo a realidade, porque nós, como vivemos aqui, somos da Igreja de Santidade, aqui do lado do pastor Júlio. Eu sou uma testemunha de que vocês estão aqui sendo agraciados por uma justiça divina, porque o que vocês distribuem nessa obra através de ofertas, dízimos, doações, vocês podem ter certeza que está contribuindo para que esse ensino possa alcançar milhões de pessoas, que para a glória do Senhor vai espalhar para o mundo inteiro. E lembrando, o Espírito Santo é a nossa testemunha. Deixa uma palavra para vocês em Salmos capítulo 1, versículo 2. Antes tenha a sua satisfação na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. Amém? Amém. Então medita de dia e de noite para que não caia na tentação da carne nesses prejuízos mortais, né? Que é o fogo do tormento. Que Deus tenha misericórdia de nossa alma e que nós podemos se safar das mãos do diabo. Amém, pastor Júnior. Um grande abraço a todos. Grande abraço a todos vocês. Deixe Nós seu amamos comentário, vocês, compartilhem, tá? Nós amamos vocês. Tá bom? Um grande abraço. Beijo no coração, a paz do Senhor. Senhor. Deus abençoe a todos. Amém.